Muito bom dia, nação tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos chegando com mais um conteúdo para você, torcedor do Tricolor de Aço, meu amigo. Bahia que ganhou ontem pelo Campeonato Baiano e realmente desmoralizou o campeonato, né? Com os moleques, o Bahia passeou, meu amigo. Fez pontuação aí para dar, vender, emprestar, né? E tá garantido aí, vai fazer final com certeza dentro de casa. Eu aposto que o Bahia não precisa utilizar seus jogadores titulares no Campeonato Baiano para conquistar esse título, né? Uma vez que, se não me engano, é jogo único, né? Na Fonte Nova. E aí, se a gente já ganhou com os reservas lá no Barradão, meu amigo, eu tenho certeza que o Bahia tem total condição de, na Fonte Nova, com esse mesmo time mesclado que a gente tem visto atuar no Campeonato Baiano, tem condição total de levar esse título dessa vez, beleza? Mas vamos falar aqui também de avaliação de Caio Leone. Tem algo pra gente falar sobre Del, meu amigo. Tem gente falando que ele é o novo Hendrick do futebol brasileiro. Tem uma avaliação também a respeito, né, de uma comparação de Del com os centroavantes que passaram no Bahia recentemente, né, principalmente nessa nova fase com o Grupo City. E vamos falar também a respeito de situação de Cauli, meu amigo. Tá mais do que confirmado, o jogador não deve mais vestir a camisa do Sport Clube Bahia. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Sport Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Estamos em busca dos 100 mil inscritos nessa temporada. Conto com você para que a gente chegue logo nesta meta. Agora, sem mais delongas, vamos ver aqui Caio Leone analisando o que foi Bahia 3, Porto 1 pelo Campeonato Baiano. Campanha realmente absoluta desse Bahia, que tem momentos de absoluto cinema, né? E hoje foi mais um jogo, né? De alguns lances bem vistosos, né? O time tá muito confiante, né, Caio? Tá bonito de ver o Bahia jogar em 2026 até aqui. Tá bonito de ver o Bahia que traçou um planejamento para utilizar garotos da base, e esses garotos da base têm demonstrado muita qualidade junto com jogadores que já são profissionais. Hoje o Bahia enfrentou uma equipe que chegou na Arena Fonte Nova e não tinha perdido. Tudo bem, vinha de 4 empates em 1-1. Mas foi um Bahia, por exemplo, que pelo lado direito já demonstrava o que seria a partida. Aos 4 minutos, o Cauê Furquim, recebendo um passe no cruzamento pelo lado direito, bateu bem de chapa no canto, sem chance para o Matheus Cabral. O Bahia tinha a bola, o Bahia tinha o jogo e encontrava espaços. Enquanto Peu, enquanto Luan Rodrigues, Cezinha, o próprio Saulo, lateral direito, não conseguiam aparecer. Era uma equipe que era empurrada para trás e quando tentava a transição, o Bahia recuperava de forma rápida. Isso quando o Bahia não marcava pressão e fazia com que os dois zagueiros, o Anderson Bandeira e o Everton Dias, precisassem rifar a bola. Só que esse jogo do desconforto ficou muito claro. O Caio Alexandre comandou o setor de meio de campo, o Cauê Furquim levou muita dor de cabeça para o Pedro Peu. Toda hora no mano a mano, o Bahia que construía pelo lado direito e invertia o corredor para o lado esquerdo para a terminação das jogadas, para o Iago Borducci aparecer. O Kiki Oliveira muito participativo, muito enérgico. O Porto foi ter a sua primeira chance com o chute do Pedro Peu, que passou longe do gol do João Paulo. João Paulo que foi pouquíssimo ameaçado no jogo de hoje. O garoto Del já tinha criado 2 chances. Criou uma chance onde ele chuta de canhota e como define rápido o Del, depois criou outra num chute de direito, até conseguir fazer o gol, o segundo gol do Bahia, o terceiro dele como profissional nesse Campeonato Baiano, onde ele recebe, domina rápido e já bate, a bola acaba desviando no sistema defensivo do Porto, a bola morre no gol do Matheus Cabral. O fato é que o Bahia foi soberano na partida. O Bahia passou até por um frisson que o Porto poderia melhorar, agredir mais, mas não foi o que aconteceu. O Porto teve um pênalti bem marcado, né? Houve ali uma dúvida em relação ao Luanderson e também do Ricarli, mas foi um cruzamento pelo lado esquerdo que o Roman Gomes não conseguiu brecar. E quando isso acontece, o cruzamento vem para a área, a bola fica viva
e o Iago Borducci acaba fazendo uma falta na área. Pênalti claríssimo, né? No jogador Pedro Lima. O Luan, jogador técnico e inteligente, foi para a bola, bateu muito bem, descolocou o João Paulo na realidade. Na verdade não descolocou, bateu muito bem no canto, né? Um estilo Jorginho. O João Paulo se esticou todo, mas acabou não conseguindo pegar na bola, fazer a defesa. O fato é que, apesar do 2-1, o Bahia muito superior, fez o terceiro gol numa boa jogada. O Kiko Oliveira sai enfileirando os jogadores, depois bate no canto. O Iago Borducci faz um pivô para ele bate no canto, bate baixo, só que o Matheus Cabral acaba defendendo, dá rebote, o Michel Araújo faz o terceiro gol, 3-1. O Bahia, que ali já deixava claro que a partida estava resolvida. Na segunda etapa, as modificações aconteceram. O Rogério Ceni coloca o Rodrigo Nestor, coloca o Caio Suassuna, o David Martins, o Rezende no lugar do Caio Alexandre. O Bahia inicia numa quinta marcha, depois reduz para a terceira, com o Cauê Furquim sendo brilhante, jogando muito. O melhor jogador da partida, com muito recurso, drible na entrelinha, puxando para a direita, vencendo na velocidade, vencendo no corpo, mesmo sendo mais jovem. E o Sandro Duarte também tentou algumas substituições, né? A primeira... Amigo, análise interessantíssima do Caio Leone. E falando sobre um dos destaques, né, Del, nosso querido Jorginho lá do Papo de Fonte, através do grupo que a gente participa, ele trouxe ali, né, uma apimentada na comparação com o Everaldo, com Mingote, com o próprio William José que tá aqui, né, da facilidade que Del tem de, mesmo no esquema de Rogério Ceni, que muito dizem que prejudica o centroavante, o Jorginho, para mim, traz uma avaliação perfeita do que de fato acontece no Bahia. Vamos colocar na tela aqui para a gente poder avaliar o que é que disse nosso querido Jorginho do Papo de Fonte. Vamos botar na tela. Bruno, eu acho que Del faz cair por terra, né, essa história de que Rogério Ceni não gosta de centroavante, que o esquema de Rogério Ceni não permite que você tenha um centroavante, né, com características de centroavante. Né, eu acho que a questão está mais na facilidade de Del de se posicionar, né, dentro da área. Ele está sempre em uma posição favorável, está sempre desmarcado, está sempre chutando, está sempre tocando na bola, né? Em relação ao Everaldo, nem se compara, que Everaldo se marcava, né? Everaldo, o ponta ia na linha de fundo, procurava, Everaldo estava marcado sempre, estava sempre na posição difícil de alguém achar, difícil de fazer gol. Já o William José já tem mais características de centroavante, já em relação ao Everaldo já é superior, né? Mas Del, por conta da idade, chama atenção. Resumindo a história, não tem essa de esquema que não favorece o centroavante, né? Cabe ao jogador, quando estiver na área, né, saber desempenhar a função de centroavante, como deve ser feita, né? Acima de tudo, se posicionando bem. E Del vai muito bem nesse quesito, né? E lembrando da idade dele, né? Que é muito novo, ou seja, tem muito a desenvolver ainda. É típico de um jogador que foi bem orientado na base. Dizem que Marcelo Ramos que orientou ele, né? Então, foi muito bem orientado. Meus amigos, pra mim ele resumiu. Não tem essa de esquema que não favorece, é porque a torcida ama encontrar desculpas pra justificar, às vezes, jogador que não tá em boa fase, jogador que não quer jogar, jogador que, sabe, não desempenha suas funções como deveria. E não é cobrado como deveria aqui no Bahia. Del tem mostrado, tem caído por terra esse discurso, porque é um cara que você sente que o Bahia, com ele em campo, você sente que o Bahia tem um centroavante. O cara cabeceia, o cara aparece como um elemento surpresa do nada e chuta a bola. Meu amigo, ele é um exímio centroavante. É aquele camisa 9 clássico. E com disposição para arriscar coisas que a gente não vê, por exemplo, no William José, né? Que muitas das vezes tem partidas que ele tá extremamente apagado. Que a gente nem vê falar do William José. Então, eu acho que o Jorginho aí resumiu de maneira perfeita o que é, né? Essa sina que o Bahia tem com camisa 9. Seguindo nossa pauta aqui, galera, para encerrar, vamos falar a respeito de Cauli. Mais uma vez, Cauli foi cortado da relação, né, do Bahia. Hoje seria um jogo para Cauli Oliveira ser titular, ou pelo menos estar no banco de reservas, e nem lá ele foi, meu amigo. Nem na Fonte Nova ele esteve. Com isso, se confirma aí a apuração de Neto.
Ele trouxe aqui no canal, tá? No Seleção Esportes, que Cauli não jogaria mais pelo Sport Clube Bahia até resolver a sua transferência. A informação que a gente tem é que o São Paulo tá firme buscando viabilizar o negócio, porém o Bahia quer negociar o jogador com o futebol do exterior. Mercado japonês é uma alternativa, mercado dos Estados Unidos, dos Estados Unidos é outra alternativa também que o Bahia busca negociar o jogador para que não negocie com um time brasileiro, não reforce mais um rival aqui no futebol. E Neto trouxe aí mais informações a respeito disso, tá aí, ó. Mais sobre Cauli, o pedido do atleta para ser negociado já é recente. Já há algum tempo o meio-campista abriu o jogo com a diretoria do esquadrão e manifestou o desejo de ser negociado ou até mesmo emprestado. O jogador quer viver novos ares e enxerga o São Paulo com bons olhos, mas a situação não é simples, como trouxe aí um jornalista lá de São Paulo. Além do clube paulista, mais 3 equipes consultaram o staff aí do jogador, né, para tentar viabilizar uma proposta. Cauli tem contrato com o Bahia até o final de 28, tá bom? Essa é a informação. O mercado brasileiro tá de olho em Cauli, mas o que tem travado aí essas negociações é o desejo do Bahia em negociar o jogador para o futebol estrangeiro, tá bom? No mais é isso. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Muito like, meu amigo. Seu like é fundamental nesse primeiro vídeo. Vou até botar nossa sirene do like, porque você precisa deixar o like nesse vídeo, tá bom? Vai, sirene no like. Vai, like, muito like, por favor. Deixa o like, por favor. Deixa o like, seu like é fundamental pro YouTube entregar nosso conteúdo. Então, deixa o like. Sirene no like tá ativa, meu amigo. Deixa o like aqui no canal, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!